Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 11, verso 24 a seguir. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Digam graças a Deus. Levante sua mão direita e diga assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém e amém. Hoje nós vamos estudar sobre a estratégia de Satanás. A epígrafo da leitura já diz o tema. A estratégia de Satanás. Tem pessoas que preferem não falar a respeito desse assunto, a respeito do adversário das nossas almas. Mas ele é um ser real. Ele não é um produto da mente humana. Ele não é um mito. Ele é um ser espiritual. Ele é um espírito. O mesmo fora expulso do céu, porque se rebeliou contra o Altíssimo, contra Deus. E quando ele foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos. Hoje, esses anjos, nós chamamos de anjos caídos. Caídos não porque só caiu no abismo, na terra, no ar, no espaço. Caídos porque caíram da graça de Deus, da glória de Deus. Eles perderam a essência. Hoje eles são chamados de espíritos imundos, demônios. E quando Jesus esteve aqui, a gente vê nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos, Jesus lidando com pessoas oprimidas. No ministério de Jesus é onde se vê com mais ênfase, com mais clareza, a manifestação de espíritos imundos, a ação do diabo, é no ministério de Jesus. Jesus, quando fora para o deserto, levado pelo Espírito de Deus, ali a gente vê a primeira ação de Satanás contra a pessoa de Jesus, após ele ter orado, jejuado,
40 dias e 40 noites, diz a palavra, e apresentou-se o tentador, que representa o diabo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Dizendo para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, lança-te do pináculo do templo. Dizendo: se prostra diante de mim, eu te darei o mundo, as coisas do mundo. Então Jesus, meus irmãos, quando esteve aqui, presenciou a ação dele bem de perto. E nós não podemos ocultar esse ser espiritual. Ele não tem corpo, mas é um espírito. Ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. Assim como nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, da mesma forma podemos sentir a presença dele, o mal dele, a opressão dele. E Jesus aqui, irmãos, conta não uma parábola. Essa passagem que nós acabamos de ler não é uma parábola, não é uma história. Ainda que Jesus contava histórias verdadeiras, Jesus nunca contou uma história mentindo ou inventando. Jesus aqui fala a respeito da estratégia de Satanás. E eu quero aqui trazer esse ensinamento com muito cuidado, temor e tremor. E eu quero que você redobre a sua atenção, para que você possa entender. Versículo 24, hoje a mensagem é expositiva. Quando o espírito imundo sai do homem, quando o espírito imundo sai do homem, primeiro ponto, quando é que o espírito imundo sai do homem, irmãos? Quando é que o espírito imundo sai da vida de uma pessoa? Anote aí, primeiro ponto. Quando Jesus chega. Quando a presença de Jesus chega, os espíritos imundo têm que sair. Exemplo, quando Jesus chegou em Gadara, na vida do gadareno, 2.000 espíritos imundos tiveram que sair da vida daquele cidadão. Exemplo, o pai que trouxe o seu filho que era epilético, porém essa epilepsia era gerada por um espírito de epilepsia. E ele trouxe a presença dos discípulos, e os discípulos não puderam fazer absolutamente nada. Jesus estava no monte, ao descer do monte, o pai se reportou para Jesus e disse: eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam socorrê-lo, não puderam fazer nada. Jesus olhou para os seus discípulos, para a multidão que estava em sua volta, e ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis, até quando estarei convosco? Trazei-me o menino. E trouxeram o menino. Quando o menino se aproxima de Jesus, naquele momento acontece ali uma reação. Aquele espírito que estava agindo na vida do rapaz se manifestou, ao ponto que o menino caiu no chão. E Jesus fez uma pergunta antes de expulsar. Jesus fez uma pergunta: há quanto tempo sucede isso? E o pai disse: Senhor, desde a infância.
muitas vezes lança ele no fogo, muitas vezes lança ele na água. Mas se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, me socorre. Jesus naquele momento expulsou o espírito, ao ponto que o menino ficou como morto, e muitos disseram, morreu. Jesus pegou em suas mãos, levantou ele, entregou o seu pai, e eu tenho certeza que o pai saiu dali glorificando, exaltando o nome do Senhor. Outro exemplo, meus irmãos, é de Maria Madalena, a prostituta, que tinha 7 espíritos de prostituição na vida dela. Maria Madalena. Jesus se aproximou dela, libertou ela, e ela se tornou uma discípula, uma seguidora do Senhor Jesus. Outro exemplo que a gente vê Jesus libertando, a mulher que estava encurvada dentro da sinagoga. Jesus entrou no dia de sábado, e ela estava ali naquele momento. Jesus, percebendo que ela estava encurvada, há 18 anos ela estava encurvada, Jesus colocou as mãos naquele momento, repreendeu o espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. O espírito saiu, e aquela mulher foi curada da sua coluna, a sua coluna foi restaurada. Quando é que o espírito sai do homem? Quando Jesus chega. Quando Jesus chega, o espírito maligno tem que sair. Não é Buda, que é o fundador do budismo, quando ele chega, até porque ele não está mais presente, porque o nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. Quem pode dizer glória a Deus? Não é quando chega Allan Kardec, fundador do espiritismo, que os demônios saem. É quando chega Jesus Cristo. Não é Maomé, fundador do islamismo, mas é Jesus Cristo. Quando chega, os demônios têm que sair. Quando Jesus entra na vida de alguém, os demônios têm que sair. Respeita, e eles têm que sair. Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para onde, irmãos? Jesus diz assim: anda por lugares áridos procurando repouso. Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para onde? Primeiro ponto, ele não vai para o inferno. Segundo ponto, ele não vai para o lago de fogo agora. Sabe aquele tipo de oração que as pessoas fazem quando vai expulsar demônios? Em nome de Jesus, desça para o inferno. Errado essa oração. A gente não vê Jesus dizendo vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Jesus só usava essas palavras: sai dele e não volta mais. A gente também vê Pedro, vê Paulo expulsando, dizendo sai, aleluias. E muitas pessoas sem saber fazem essa oração: vai para o inferno, vai para o abismo, vai para o lago de fogo. Esse tipo de oração está errada. Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para onde? Não vai para o inferno, não vai para o lago de fogo. Ele vai para onde, irmãos? Ele vai para lugares áridos. Ele vai para lugares áridos. Ele vai para lugares desertos. Ele vai para uma terra que não tem produção, que não dá fruto. Ele vai para lugares áridos. Quando o espírito sai do homem, ele chega ao ponto até de rogar, como ele rogou para Jesus: não permita, não nos mande para aquele lugar, para o abismo. Eles têm medo do abismo. Mas permita que nós entramos nos porcos. Aí Jesus permitiu. Porque Ele quer, meus irmãos, pousar num lugar. Ele quer habitar num corpo. Então quando Ele sai, Ele é expulso da casa, Ele é expulso do homem. Ele anda por lugares áridos. Agora procurando o quê? Quando o espírito sai, o que ele procura? Número 1,
repouso. Digam comigo, repouso. Como ele vive o tempo todo, eles vivem sem paz, sem alegria. Eles já são condenados. Eles não têm equilíbrio, eles não têm paz. Então eles procuram repouso. Então eles andam vagando de um lado para o outro. Quando o Senhor diz para Satanás no livro de Jó: de onde tu vens, para onde tu vais? Aí ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. De onde tu vens? Parece que ele não tem paradeiro, meus irmãos. Eles andam vagando, procurando repouso, procurando uma oportunidade. Quando o espírito sai, o que procura? Repouso. Eles procuram um lugar para habitar. Eles procuram uma vida para entrar. Eles procuram alguém para querer fazer morada. Essa é a razão porque tantas pessoas estão oprimidas, deprimidas. O índice de crime, de morte, de mortandade é porque ele encontra liberdade nos corações das pessoas que não têm Deus. E Jesus aqui fala a respeito da casa. Essa casa, meus irmãos, representa o templo e morada do Espírito Santo. O ser humano, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluias! E Jesus continua aqui falando a respeito dessa estratégia do inimigo. Quando não acha repouso, o que ele faz, meus irmãos? Jesus aqui nos ensina. Quando ele procura repouso, ele procura um lugar para habitar. O que ele faz? Retorna da onde ele saiu. Então ele retorna, ele se lembra da onde ele saiu, da casa que ele saiu, do casamento que ele saiu, da vida que ele saiu. Ele foi expulso, mas ele deixa uma placa, e essa placa se chama retorno. Ele procura lugares para repousar, lugares áridos, mas ele não encontra. Aí ele diz: voltarei, vou retornar. Quando não acha repouso, o que ele faz? Retorna da onde ele saiu. Ele retorna. Vou fazer outra visita para ver como está o estado daquela casa. Porque me expulsaram de lá, não me aceitaram mais. Entrou esse tal de Jesus aí, o homem lá de cima, e eles não conseguem falar Deus, Jesus, o homem lá de cima. E eles retornam. Duas coisas acontecem quando eles retornam. Número 1, pode encontrar a casa preenchida ou a casa vazia. Quando eles retornam da onde eles foram expulsos, eles podem encontrar a casa preenchida ou a casa vazia. Quando o espírito volta, irmãos, e ele encontra a casa vazia, quando o espírito voltou, Jesus falou que ele voltou aqui, ele encontrou a casa em 2 estados, preste atenção. Quando ele volta, ele pode encontrar a casa preenchida, mas ele pode encontrar a casa vazia sem Deus. Duas coisas interessantes que Jesus falou aqui. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, quando esse espírito saiu da casa, ele voltou, ele encontrou a casa, diga comigo, varrida, está fraco, né, irmãos? Varrida e ornamentada. Irmão Francinaldo, aparentemente está tudo certo.
a gente chegar numa casa e encontrar a casa varrida. Sim ou não? Não é bom você chegar na casa de alguém, você ver a casa limpa? Sim ou não? E se a casa estiver ornamentada? Melhor ainda, decorada. Quando ele volta para esta casa aqui, que representa a nossa vida, preste atenção, representa a nossa vida, ele encontra essa casa varrida e ornamentada. Varrida de quê? Anote aí. Tiraram tudo de Deus. Essa casa foi varrida, porque agora essa casa não tem nada mais de Deus. Ela foi varrida, tiraram tudo, irmãos. Ela está vazia, mas está varrida de Deus. Não tem nada de Deus aqui. Não tem a presença, não tem unção, não tem comunhão, não tem oração, não tem vigilância, não tem nada. A casa está completamente varrida. Esse é o ponto exegético da palavra. Casa varrida significa que Deus não está mais, que a presença do Senhor não está mais. A casa está limpa de Deus. Segundo ponto, quando ele volta, ele percebe que a casa está ornamentada. Essa ornamentação não é a ornamentação dos dons, da graça, dos frutos, da bondade, da presença, da unção, da comunhão de Deus nesta casa. Esta ornamentação, quando ele chega, ele percebe que a casa está ornamentada, decorada, sim, com as coisas do mundo agregada dentro desta casa. Vocês entenderam? Então, quando ele retorna, ele percebe que a casa está varrida. Passaram o pano, passaram a régua, tiraram Deus, tiraram tudo de dentro dessa casa. E ele percebe que a casa está ornamentada, mas essa ornamentação são as coisas do mundo. A casa está com os enfeites do mundo. A casa está com os processos do mundo, com as coisas do mundo. Aí ele bate palma. Opa, tenho liberdade aqui. Porém, eu fui expulso dessa casa. Eu não tinha muita força, eu fui expulso dessa casa. Alguém me expulsou dessa casa. Só que nessas minhas andanças por aí, eu conheci alguns colegas, aqui fazendo uma conjectura. Eu conheci alguns amigos, e eu vou atrás deles, e são 7. E diz a palavra que saindo dali, foi ao encontro, foi buscar mais 7. Quando vê que a casa está varrida e ornamentada, volta para buscar reforço. Diga assim, ele voltou para buscar reforço. Para você ver que Satanás é sagaz, o que eu estou pregando aqui é muito sério. Buscar reforço. Porque eu já fui derrotado uma vez. Eu já fui expulso dessa casa uma vez. Mas eu vou atrás de quê, irmãos? De reforço. Ficou com medo, né, irmãos? Vou atrás de reforço, vou buscar mais 7. Amigos, companheiros, vocês se lembram daquela casa que eu fui expulso? E eu fiquei aí vagando de um lado para o outro, procurando repouso, não encontrei. Saí e fiquei em lugares áridos, procurando repouso, procurando um habitat, procurando uma casa. Passou um bom tempo, mas eu não esqueci o tempo que eu morei lá, o tempo que eu habitei, o tempo que eu tive comunhão naquela casa, naquela vida. E chegando lá eu percebi que a casa não tem mais Deus, não tem oração, não tem comunhão.
A casa não tem mais segurança, a casa não tem muro, a casa não tem intimidade com alguém que me expulsou, não tem mais. Eu encontrei que a casa está vazia, varrida. E além disso, eu percebi que a casa está ornamentada. A casa está ornamentada das coisas do mundo, até mesmo das nossas coisas. Como eu já fui expulso uma vez, vamos comigo, e nós vamos entrar nesta casa. Aí Jesus diz aqui, irmãos, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Olha só, irmãos, um demônio já faz um estrago. Já tinha feito um estrago nesta casa, já tinha feito um estrago nessa vida. E ele vai atrás de 7 espíritos, 7 amigos, da mesma laia dele, mas que seja mais forte, pior do que ele, mais malvado, mais perverso, para retornar para dentro da casa. Aí Jesus diz assim, e entrando, habitam ali. Ou seja, toma posse da casa, toma posse daquela vida, se apropria como se fosse propriedade sua. E Jesus chega ao ponto de dizer, voltarei para minha casa. Olha só, voltarei para minha casa, achando que a casa, que o ser humano é dele. Voltarei para minha casa da onde eu saí, da onde eu fui expulso. Só que agora eu não vou só que agora eu tenho que levar mais 7 piores do que eu. E entrando nesta casa, diz a palavra, entrando nessa vida, o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro, disse Jesus. Levante sua mão e diga assim, Senhor, tem misericórdia. Eu sou a tua casa, me ensina não abrir oportunidade para os demônios voltar para a minha vida, porque cada um de nós que estamos aqui já teve demônios operando na vida, irmãos. E quando Jesus entrou na nossa vida, nós aceitamos a Cristo como Salvador, e eles foram embora. Quem crê assim, diga glórias a Deus. Mas diga assim, mas ficou a placa chamada retorno. Essa placa nunca sai, meus irmãos. Retorno. Por isso que não podemos subestimar o inimigo. Não devemos honrá-lo, jamais vamos honrá-lo. Dizer que ele é sábio, que ele é inteligente, mas não devemos subestimá-lo. Eu vejo o crente aí, joga no chão, pisa na cabeça dele, dá um chute aí no dente dele, entendeu? Mas na hora que manifesta, na hora que ele se apresenta, é o primeiro, olha, correr, meu irmão. Esquece até das sandálias. Eu já vi crente aí, irmãos, correndo de demônio. Cadê a tua sandália, meu irmão? Deixei lá na casa do fulano, ou lá na igreja. Vejamos bem a estratégia de Satanás. Agora, pastor, o que precisamos fazer para mantermos a casa intacta? Nós precisamos da receita, sim ou não? Não adianta eu pregar aqui e não mostrar receita como nós devemos manter esta casa chamada pessoa, templo do Espírito Santo, intacta. Primeiro ponto, não deixar a presença de Deus sair da casa. Diga comigo, não deixar a presença de Deus sair da casa.
Isso, é para dar glória a Deus mesmo. Não podemos deixar Jesus sair da nossa vida, meu irmão. Passe o que passar, enfrente luta, enfrente dificuldade, mas diga: Jesus, não saia da minha casa, não saia da minha vida, continua aqui, mesmo eu sendo fraco, eu quero que o Senhor continue habitando na minha vida, no meu ser. Não expulse Jesus da sua casa, não deixe Jesus sair da sua vida, porque se Jesus sair da sua vida, você vai dar liberalidade ao diabo. E Paulo escreve: não des lugar ao diabo. Meus irmãos que estão assistindo aí esse vídeo, está chovendo, viu? O salmista escreveu dizendo: não me lance fora da tua presença. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo disse: não retire de mim o teu santo. Aí Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não substitua a presença de Deus por nada, pelo um copo de bebida, pelo rachar de saia. Não tire a presença, não substitua a presença de Deus por nada. Se hoje eu não ensinasse aqui, não pregasse, o presbítero Odair, o irmão Francinaldo, a irmã Janaína, qualquer um poderia pregar aqui no meu lugar ou ensinar no meu lugar. A presença de Deus não pode ser substituída, irmãos. Moisés disse assim: Senhor, o Senhor disse: eu vou mandar um anjo aí, eu vou mandar um anjo na frente desse povo de Israel. Aí Moisés, como tinha muita bagagem, muito saldo com o Senhor, ele disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. É a presença de Deus que nos garante a vitória. Levanta as suas mãos e dê um brado de glória a Deus nessa noite. O que precisamos fazer para mantermos a casa intacta, meus irmãos? Viver uma vida de santidade. Essa casa precisa viver separada para Deus. Quem é santo, se santifique mais, meu irmão. Aleluias. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse evangelhozinho que estão pregando aí, meia tigela, fraco, parece caldo de peteca. Vem como você está e continua como está. Não é o evangelho que eu estou pregando, o evangelho de Jesus. Porque Paulo escreveu: quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Viver em santidade é viver em renúncia, renunciando. O inimigo, meus irmãos, diga assim: o inimigo, a alimentação do inimigo é a imundícia. Por isso que ele é chamado de espírito imundo, que se alimenta de pecado, que se alimenta de besteira, que se alimenta de erros, se alimenta de pecado. Por isso que ele é considerado espírito imundo. Mas o Espírito que nós adoramos, que está na nossa vida, já diz o texto: Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas nós recebemos, porque Ele habita em nós e Ele vive em nós, e Ele está nos preparando para o grande dia do arrebatamento. Viva uma vida de santidade, para manter essa casa intacta, essa casa adornada agora por Deus, não varrida mais. Você precisa viver uma vida de santidade, se separar para Deus. O que precisamos fazer para mantermos a casa intacta? Número 3, ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Paulo escreveu dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Davi escreveu dizendo: abre bem a tua boca e eu te encherei. O crente precisa, irmão, ser cheio do Espírito Santo. O crente que não se enche do Espírito Santo, ele é presa fácil para Satanás. Ou você se enche de Deus, ou você vai se encher das coisas do mundo, ou você vai se encher do diabo. Levante sua mão e diga assim: eu prefiro estar cheio de Deus. Nós precisamos estarmos cheios, meus irmãos, não dando liberdade para as coisas do mundo, porque o inimigo, meus irmãos, enfrentou Jesus cara a cara. Imagine o pastor Fábio, imagine você, imagine os paraenses que gostam de tomar esse açaí abençoado, né, irmãos? Você acha que você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que Paulo? Você é melhor do que Pedro? Faz assim: eu não sou melhor, mas Deus tem usado de misericórdia para com a minha vida. O que precisamos fazer para mantermos a casa intacta? E eu encerro aqui: vigiar constantemente. Vigiar constantemente. Vigiar. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando Jesus disse isso, Jesus disse para quem, irmãos? Jesus disse para Pedrão, Pedro. Só que ele era fragmento de pedra. Pedra mesmo, angular, verdadeira, é Cristo Jesus. Disse: olha, nem uma hora você velou comigo, nem uma hora você orou. Por 3 vezes Jesus chamou ele a atenção. Quando os soldados romanos chegaram, e no meio dos soldados romanos apareceu um servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E naquele momento, meus irmãos, Pedro puxou a espada, porque não estava vigiando, não estava em oração, decepou, cortou a orelha de Malco, permitiu que o inimigo entrasse na vida dele. O que precisamos fazer para mantermos a casa intacta? Vigiar constantemente. Vigia lá na sua casa, vigia aqui na igreja, vigia por onde você passar. Vigia, meu irmão. No Velho Testamento a gente vê os reis levantando torres. Por que os reis levantavam torre? Para que os soldados, os sentinelas pudessem ficar nas torres. E as torres eram consideradas torres de vigilância, para que o inimigo não pudesse entrar, meus irmãos. Que nós possamos levantarmos essa torre na nossa casa chamada, aleluia, espiritual, para que nós possamos ficarmos na torre vigiando, para que o inimigo não possa entrar pelos muros da nossa vida. Jesus contou isso, falando as estratégias de Satanás. Diga assim: para quê, pastor? Para que hoje nós pudéssemos receber esse alimento, esse ensinamento, para sabermos lidar com o adversário, que não é um mito, não é um mito da Grécia, como muitos dizem que ele não existe. Não existe. A função dele é matar, roubar e destruir. Ainda que tem muitos teólogos que diz que essa história, quando Jesus se refere ao ladrão, que o ladrão só veio para matar e roubar e destruir, se refere aos mercenários, se refere aos ladrões de ovelhas daquela época. Mas todo tipo de adjetivo, meus irmãos, nós podemos emplacar na vida dele, porque sim, ele veio matar, roubar, destruir, ele veio aniquilar com as pessoas. Só que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Quem crê assim? Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Vamos ficar em pé. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, procurando uma casa, procurando um habitat, procurando um lugarzinho para colocar a cabeça dele, repousar. Não encontrando, ele diz: vou voltar, da onde saí. Mas coloque a mão no seu coração e diga assim: esta casa, ela pertence ao Espírito Santo. Eu sou propriedade peculiar de Deus. Bata assim no seu peito, diga assim: eu sou morada de Deus. Eu sou templo de Deus. Agora vire-se para essa pessoa, diga assim: porém, vigia na terra, porque a placa de retorno continua aí.